Ser parte da comunidade LGBTQIA+, já é desafiador em qualquer canto do mundo. Todos os dias, pessoas dessa comunidade enfrentam preconceitos, humilhações e até violência. Segundo o ILGA World, uma organização internacional que luta pelos direitos LGBTQIA+, em mais de 150 países, crimes de ódio contra essa comunidade podem representar de 10 a 30% do total de crimes de ódio registrados em lugares com sistemas de monitoramento. Esses números chocam e expõem a dura realidade vivida por tantas pessoas. Agora, já parou para pensar como é ser uma pessoa trans em um país de maioria muçulmana? A imagem que vem à mente geralmente é de repressão, preconceito e pouquíssima liberdade, certo? Agora imagine viver assim por séculos. Enfrentar não só leis rígidas e exclusão social, mas também abusos e violências que desafiam qualquer noção de dignidade humana. Nesse cenário tão cruel, surgem as hijras, conhecidas como a primeira comunidade transexual muçulmana do mundo. Mas como elas resistem? Como mantêm viva sua identidade diante de tantos desafios? Prepare-se, porque hoje o belo mundo vai te levar para descobrir fatos que vão desafiar tudo o que você achava que sabia sobre fé, cultura e resistência humana. Para entender direitinho por que as hijras são tão especiais, é essencial compreender o contexto em que elas vivem. Em boa parte dos países onde a Sharia, lei islâmica, é interpretada de modo bem restritivo, ser LGBTQIA+, pode resultar em penas severas, que vão desde multa até mesmo a morte, dependendo do lugar. E se a homossexualidade já é mal vista, a situação de pessoas trans costuma ser ainda mais complicada. É como se, para as alas mais conservadoras, questionar o binarismo de gênero fosse algo que batesse de frente não só com a moral da sociedade, mas também com a religião. O pior é que o preconceito não vem só do Estado, mas também das famílias, das comunidades e dos líderes religiosos. Já pensou em crescer em uma casa onde o próprio pai considera um pecado que o filho queira se vestir com roupas femininas? Ou ter de encarar uma multidão na mesquita cochichando, apontando o dedo, dizendo que alguém é imoral só por existir? Para muitas pessoas, essa é a vida real. E é aí que surgem histórias pesadíssimas de expulsão de casa, de terapias de conversão e até de violência física disfarçada de correção. Nesse cenário, gays, lésbicas e trans muitas vezes se veem isolados, sem suporte e em clima de constante medo. Já ouviu falar em violência sexual corretiva? Para quem nunca ouviu falar, é algo que realmente choca. Trata-se de uma prática em que uma mulher lésbica é forçada ao ato sexual, com o objetivo doentio de reorientá-la. E com as pessoas trans, então? Frequentemente empurradas para a prostituição, sem direito a emprego formal, sem atendimento de saúde minimamente decente, acabam sofrendo um verdadeiro festival de violações de direitos humanos. E ainda assim, é nesse mesmo contexto que as hijras resistem há séculos, desafiando preconceitos e encontrando jeitos de se proteger. É justamente por isso que a história delas chama tanta atenção. Número 1. Quem são as hijras? Agora que a gente tem uma noção geral do quão difícil é ser LGBTQIA+, em muitos ambientes muçulmanos, chegou a hora de ir direto ao ponto. Quem são as hijras? O termo hijra vem do Hindustão, região que engloba partes da Índia, Paquistão e Bangladesh. Por muito tempo, ocidentais traduziram essa palavra como eunuco ou hermafrodita, mas essas traduções são bem limitadas, pois não abrangem toda a variedade de expressões e identidades presentes nesse grupo. Em termos mais atuais, pode-se dizer que hijra é uma comunidade formada por pessoas que se identificam fora do padrão de homem ou mulher. Podem ser travestis, mulheres trans, intersexuais, ou até indivíduos que não se identificam nem como homem, nem como mulher, e que desafiam as normas de masculinidade ou feminilidade de forma tão marcante que se organizam em um terceiro gênero.
No Paquistão e em Bangladesh, por exemplo, muita gente descreve as hijras como uma mente feminina em um corpo masculino. Mas não se engane, essa frase é só um rascunho da realidade. Na prática, cada hijra tem a própria história de vida, o próprio jeito de encarar a fé islâmica e as próprias experiências, que podem envolver rejeição, acolhimento, ritos tradicionais. É um mundo inteiro que vai além de qualquer definição simples. O que é comum, porém, é que elas se organizam em comunidades ou casas, chefiadas por uma guru ou mãe. Essas figuras veteranas orientam as novatas, as defendem quando necessário e impõem regras de convivência que ajudam a manter a coesão do grupo. Número 2. História. Acredita que, em alguns períodos históricos, as hijras chegaram a desfrutar de certo prestígio? Pois é, isso pode parecer chocante para quem observa como elas são tratadas hoje. Mas, durante o Império Mogol, do século XVI a XIX, certas hijras ocupavam posições de destaque nas cortes, atuando como guardiãs dos haréns ou até como confidentes da nobreza. Por que eram toleradas e até valorizadas? Em parte, por não representarem risco sexual aos haréns, mas também por conta de uma aura mística que as cercava, algo relacionado a rituais de fertilidade e boa sorte. Naquela época, muita gente acreditava que a bênção de uma hijra poderia trazer prosperidade ou garantir a saúde de recém-nascidos. Também havia performances artísticas em casamentos ou festas, nas quais a presença das hijras era vista como sinal de bom agouro. Claro que nem tudo era um mar de rosas, mas, comparado ao cenário atual, a vida podia ser bem menos opressiva. Inclusive, existem relatos de hijras que alcançaram cargos de relativa influência, oferecendo conselhos políticos ou garantindo a segurança das mulheres dos governantes. Infelizmente, esse status privilegiado foi por água abaixo com a chegada do colonialismo britânico. Os britânicos, com toda a moral vitoriana, criaram leis que classificavam as hijras como indesejáveis ou criminosas. E isso, claro, abriu espaço para perseguições e para toda a série de estigmas que permanece até hoje. E vamos falar mais sobre isso a seguir. Número 3. O choque com o colonialismo. Lembra que falamos sobre como as hijras tinham um espaço na sociedade antes da chegada dos britânicos? Pois é, elas participavam de rituais, tinham influência em cortes reais e eram valorizadas em vários contextos culturais. Mas quando o colonialismo bateu à porta, tudo isso começou a desmoronar. Os britânicos trouxeram uma visão binária e conservadora. Na cabeça deles, só existiam dois gêneros possíveis: homem ou mulher. Qualquer identidade que não se encaixasse nessa ideia era taxada de perversa ou anormal. E não parou por aí. Eles criaram leis para sustentar essa visão. Um exemplo é a Criminal Tribes Act. Essa lei rotulava tribos inteiras como propensas ao crime e, adivinha só, as hijras foram incluídas nesse grupo. Isso foi um divisor de águas. A partir daí, a comunidade deixou de ser vista como respeitável e passou a ser tratada como uma ameaça à ordem pública. O que antes era reverência virou estigma. De figuras místicas e respeitadas, elas passaram a ser marginalizadas. Agora, aqui vai a parte que surpreende muita gente. O preconceito não acabou com o fim do colonialismo. Quando Índia e Paquistão conquistaram independência, e depois com o surgimento de Bangladesh, os mesmos estigmas criados pelos britânicos continuaram. Em vez de inclusão, os governos pós-coloniais reforçaram a exclusão. As hijras foram tratadas como uma vergonha nacional e políticas públicas só aumentaram a repressão. Para quem nasceu no Paquistão ou em Bangladesh e se identificava como hijra, a vida ficou ainda mais difícil. Além de lidar com normas religiosas rígidas, elas eram vistas como criminosas só por existirem. O resultado? Marginalização completa. Muitas acabaram na prostituição, nas ruas ou fazendo apresentações clandestinas em festas, onde eram ao mesmo tempo exploradas e reprovadas pela sociedade.
Número 4. Realidades duríssimas. Discriminação atual. Em muitos países, elas seguem vivendo à margem, sem acesso a direitos básicos como saúde ou educação. Pense na seguinte situação: uma pessoa que precisa de uma cirurgia de redesignação sexual ou até de acompanhamento médico para tomar hormônios enfrenta barreiras gigantescas no sistema público. E se alguém se identifica como hijra ao chegar a um hospital, já pode se preparar para olhares de desconfiança, descaso e, muitas vezes, nenhuma ajuda. No campo religioso, as coisas também não são fáceis. Em mesquitas mais conservadoras, a presença de pessoas trans é vista como uma afronta, e relatos de hijras sendo expulsas ou humilhadas são comuns. Por isso, muitas nem sequer tentam frequentar esses ambientes para evitar o sofrimento de serem rejeitadas. E dentro de casa, as coisas podem ser ainda mais dolorosas. Em diversas famílias, o assunto é ignorado, tratado como uma vergonha. A solução, infelizmente, é comum que filhos trans sejam expulsos de casa ou forçados a mudar quem são. Com a família e a sociedade de costas, o mercado de trabalho também fecha suas portas. E o que resta? Para muitas hijras, sobreviver significa juntar-se a pequenos grupos e buscar meios alternativos de sustento, pedindo dinheiro nas ruas, dançando em festas ou, muitas vezes, recorrendo à prostituição como última opção. O pior é quando essas pessoas tentam buscar justiça. Relatar casos de violência ou transfobia frequentemente se transforma em outro trauma. Há histórias de policiais que se recusam a registrar ocorrências e de juízes que minimizam agressões claramente motivadas por preconceito. Essa realidade é mais do que dolorosa. É a prova de como o sistema falha em proteger os mais vulneráveis. Número 5. Esperança na Indonésia. Se até agora tudo pareceu sombrio, calma. Há histórias que mostram que, mesmo nos cenários mais difíceis, a esperança pode florescer. E para isso, vamos dar um pulo até a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo em número de habitantes, onde nasceu uma iniciativa que é de aquecer o coração. Estamos falando do Centro Islâmico Al-Fatah, em Yogyakarta. Esse espaço incrível foi criado especialmente para mulheres trans e, por extensão, hijras que eventualmente migrem para lá. E o mais impressionante, elas não apenas se reúnem ali, mas também oram e estudam o Alcorão em um ambiente seguro e livre de julgamentos. Sim, você leu certo. Um lugar onde a fé islâmica e a identidade trans coexistem em harmonia. A proposta do Al-Fatah é tão simples quanto poderosa: criar um refúgio para quem normalmente seria enxotado das mesquitas tradicionais. Ali, elas podem rezar, aprender sobre a religião e participar de atividades sociais. É como se o centro dissesse: sim, é possível ser muçulmana e trans ao mesmo tempo. Mas claro, nem todo mundo aplaude essa iniciativa. Grupos conservadores já tentaram fechar o Al-Fatah e acusaram as fundadoras de deturpar o Islã. Até agora, porém, elas resistem e seguem firmes. O que torna esse projeto ainda mais inspirador é que ele quebra o discurso de que o Islã não aceita a transgeneridade. Pelo contrário, ele mostra que existem interpretações mais inclusivas, líderes religiosos abertos à diversidade e uma visão de que a compaixão e a justiça divina, valores centrais do Alcorão, não excluem ninguém da oração. Número 6. Bangladesh, mesquita para hijras. Quer mais uma notícia que renova as esperanças? Em Bangladesh, um país com uma das maiores comunidades hijra do mundo, algo incrível aconteceu. Em 2024, foi inaugurada a primeira mesquita inclusiva para pessoas transgênero. Isso mesmo, um espaço pensado para acolher quem sempre foi rejeitado pelas mesquitas tradicionais. Por trás dessa iniciativa está o clérigo Mufti Abdur Rahman Azad, que lançou uma frase impactante: "A casa de Deus é de todos, ninguém pode ser negado."
E isso abriu as portas, literalmente, para doações, voluntários e um movimento que transformou o projeto em realidade. Além de antro de fé, essa mesquita é também um centro de apoio, onde acontecem palestras, atividades sociais e até discussões sobre saúde, algo crucial para uma comunidade tão vulnerável. Para muitas hijras, que até então evitavam mesquitas por medo de humilhação, esse espaço representa dignidade e pertencimento. Claro que, assim como aconteceu na Indonésia, essa ideia não foi e nem está sendo bem recebida por todos. Os de sempre, os grupos conservadores, logo apareceram com acusações de que a iniciativa estaria deturpando a religião. Ainda assim, o projeto segue firme, provando que fé e inclusão não precisam ser opostos. Número 7. Retrocesso na Malásia. Enquanto países como Bangladesh e Indonésia começam a dar passos corajosos para incluir a comunidade trans, a Malásia nos lembra que as coisas nem sempre avançam. Às vezes, retrocedem. Há cerca de 30 anos, a Malásia era vista como um lugar relativamente tolerante. Mas, de lá para cá, políticas cada vez mais conservadoras e uma visão rígida do Islã mudaram tudo, criando um ambiente sufocante para quem foge das normas de gênero tradicionais. Hoje, vestir o que reflete sua identidade pode ser motivo para multas, prisão ou ambos. Lugares onde mulheres trans costumavam encontrar emprego, como salões de beleza ou bares, agora são alvos constantes de batidas policiais. Pense no impacto de viver com medo de simplesmente sair na rua. Essa opressão não só gera exclusão, mas também números preocupantes de violência. Essa mudança não veio naturalmente. Ela foi empurrada por políticas que dizem proteger a moral, mas que, na prática, só perpetuam preconceitos. Direitos básicos, quase inexistentes para essa comunidade. Apesar disso, nem tudo está perdido. Grupos de advogados e ativistas estão enfrentando essas leis nos tribunais, argumentando que elas violam os próprios princípios constitucionais. E, em meio a tanto conservadorismo, alguns líderes religiosos progressistas começam a questionar se realmente faz sentido excluir e oprimir pessoas quando valores como compaixão e misericórdia são centrais no Islã. É uma luta árdua, mas essa resistência mantém viva a esperança de dias melhores. Número 8. As Escrituras. E para fechar com chave de ouro, aqui vai um possível plot twist que pode mudar a forma como você vê tudo isso. Sabia que há indícios de que o próprio profeta Maomé defendia os diferentes? Sim, essa informação, registrada em passagens históricas, pode deixar muita gente surpresa. Vamos falar sobre o termo Muhanatun. Ele aparece em textos antigos para descrever pessoas com traços ou comportamentos femininos, algo que, hoje, pode ser associado a experiências trans. E aqui vem o detalhe mais interessante. Há relatos de que Maomé protegeu um Muhanatun em um momento de perigo, garantindo sua segurança contra a violência alheia. Claro, essa ideia gera polêmica. Alguns defendem que essas passagens são legítimas e mostram um lado mais inclusivo do Islã. Outros, mais conservadores, questionam sua autenticidade ou diminuem sua relevância. Mas o ponto principal é este. Se essas histórias forem levadas a sério, a exclusão de pessoas trans ou fora do binarismo de gênero não seria algo divino, mas fruto de construções culturais. Isso abriria espaço para uma releitura do Islã que fosse muito mais acolhedora. E faz sentido, não? Afinal, o Islã ensina que Deus conhece e valoriza toda a diversidade que Ele próprio criou. A compaixão, Rahmah, é um princípio central da fé. Então, por que não estendê-la a todos? Lideranças progressistas, como vimos na Indonésia e em Bangladesh, já abraçam essa ideia, defendendo que as escrituras podem e devem ser reinterpretadas de forma mais inclusiva. Esse debate está longe de um consenso, mas o fato de existir já mostra que o Islã é mais complexo e cheio de nuances do que muitos imaginam. E talvez
É exatamente nessa discussão que as mudanças começam a ganhar força. E você? O que achou de tudo que vimos sobre as hijras? Teve alguma parte que te surpreendeu ou chocou mais? Seja pelo modo como elas vivem ou pelas dificuldades que enfrentam? Conseguiria imaginar-se nessa realidade tão marginalizada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que explora esse nosso belo mundo, que muitas vezes não é tão belo assim. Muito obrigado por assistir e até a próxima.